Nacional da Adoção. A gente conversou sobre esse tema aí de um lado de quem realmente tem todo o processo e cuida disso, a psicóloga e a assistente social. Mas a gente queria também conversar com uma pessoa que de fato assumiu esse que é um compromisso fantástico. Eu acho isso fora de sério, né? Aqui é a adoção. Está aqui com a gente a Geni Soares Vieira. Geni, muito bom dia. E a primeira perguntinha que eu te faço é o seguinte: quando que você e, lógico, obviamente seu marido decidiram pela adoção? Quais foram os motivos que levaram você para este caminho? Mais uma vez, bom dia, viu? A gente resolveu pela adoção faz mais ou menos, sim, acho que uns 2 anos e meio que a gente resolveu pela adoção, depois de 14 anos já casados. Isso. Aí a gente optou pela adoção por motivos assim de saúde, por ele não poder ter. Aí a gente acabou resolvendo que era o momento da gente entrar para adoção. Tá certo, tá vendo, minha gente? A gente conversou justamente sobre isso, que é todo um processo, né? A ideia foi depois há 2 anos atrás. E quando que ocorreu a adoção? Que eles chegaram? Isso. Eles chegaram no dia 9 de março de 2016. Quem são esses sortudos aí? É o Júlio e o Jean. A idade de cada um deles, Silvini? Hoje eles estão com 4 e o outro tá com 1 e 2. Tá certo. 2 e 2 meses. 2 meses, né? O Geni, a gente tem que agradecer muito a Geni, porque ela me ligou ontem à noite e falou assim: um deles tá meio doentinho, não sei o que. Eu falei: não, Geni, por favor, vamos lá conversar, porque é muito importante esse depoimento. Ela conseguiu se agendar para estar aqui com a gente. Geni, essa decisão pela adoção, essas idas e vindas ao fórum, e até a chegada das crianças na sua casa, quanto tempo demorou esse processo? Porque é um processo que são muitas reuniões, muitas conversas, né? Ontem aqui estiveram a assistente social, disse que é toda uma conversa, tem critérios, né? Conta pra gente esse processo todo, como é que foi pra vocês? Foi 1 ano e 2 meses, desde que a gente levou, fomos inseridos na fila. Uhum. Mas quando a gente vai para adoção, você tem todas as papeladas, todas as documentações, você tem que estar ali certinho. E aí tem uma palestra no fórum, né? Demora um pouquinho essa palestra, acho que uns 2, 3 meses. E aí ali com o Birajara, assistente social, tudo ali, mais ou menos umas 5 horas de palestra. Aí depois tem uns 2 meses, 3 meses para ser chamado para passar com assistente social. Aí a gente passa com a psicóloga. E depois desse tempo, leva aí uns 2 meses, a gente é inserido mais ou menos na fila da adoção. Aí quando você é inserido, aí é contado o tempo. Aí a partir do momento que a gente foi inserido, foi 1 ano e 2 meses. 1 ano e 2 meses, aguardando, né? Isso. Tá certo. Como é que você e sua família se prepararam aí para a chegada desses novos integrantes na casa de vocês? Na nossa casa, assim, a gente se preparou assim, não só financeiramente, porque às vezes as pessoas se preocupam muito com o financeiro. Sim. A gente assim tentou se preparar o máximo que a gente podia. Entre nós, a gente mora no mesmo quintal que a minha sogra, o que a gente pôde obter, a gente faz parte da Associação Flor de Lis. E lá nos ajudou muito, assim. Então, tudo que a gente pôde tentar nos preparar. Porque é só quando eles chegam que nós vamos saber se realmente nós estamos preparados. Aí a gente vai aprendendo a cada dia. A Joaciara veio aqui também, conversou com a gente. Fantástico o trabalho também da ONG Flor de Lis. E Geni, como é que foi a reação dessas crianças para o novo lar? Eles não eram bebezinhos, já têm uma idade de 2 e 4 anos. 3 e 2, fazendo a conta, 3 e 1. Como é que foi a chegada deles na casa de vocês? Eles vieram, passou um final de semana, porque a gente fez 3 visitas. Uhum. E eles passaram um final de semana com a gente, veio na sexta, foi embora na segunda. E para eles, assim, foi uma coisa, assim, natural. Chegaram, assim, um pouco ressabiado, maiorzinho, né? Mas agiu naturalmente, assim. Até eles foram um processo de 20 dias. 20 que dias. Eles vieram para casa.
Que bacana, hein? Bom, na sua visão, exatamente do seu marido, quais são os principais desafios aí que os casais têm, né, com relação à adoção? O que eles devem ter em mente quando decidem adotar? Você que já passou por todo o processo e agora efetivamente já é uma mamãe de fato e de direito, né? Mas ainda até hoje eu tenho aprendido. Cada dia é uma surpresa, cada dia a gente tem que saber lidar. E, assim, para se preparar mesmo, assim... Mas eu acho que o que mais mexe é o psicológico. Muda totalmente a rotina da casa. Você está acostumado só com 2, aí são 4. Você dorme com 2, acorda em 4. Então, muda, assim, totalmente a casa mesmo, sabe? Mas é bom. É bem bacana, né? É uma experiência para o resto da sua vida. Não tenha dúvida, viu? E como é que foi a reação de tios, avós, primos, os demais membros da família? Eles foram, quando vocês decidiram, vocês obviamente compartilharam com ele. Como é que foi isso para você? Qual foi a reação da família quando vocês falaram, a gente está no processo para adoção e a qualquer momento aí depois dessa fila, as crianças podem chegar. Como é que foi a reação da família? Assim que a gente optamos, até mesmo antes da gente levar as papeladas mesmo, algumas das famílias mais próximas já ficaram sabendo. E assim, todo mundo apoiou. Todo mundo apoiou, todo mundo gostou e todo mundo adotou eles, né? Os avós como avós, tios como tios, primos como os primos. Então, assim, foi aquela expectativa de todo mundo. Às vezes a gente tava assim no aguarde e aí o irmão falava assim, ai, e as crianças? Já vai chegar? Se via a gente com uma foto com alguma criança que não conhecia, já falava porque meus parentes moram tudo fora. Ai, já chegou a criança? Então eles estavam assim também, esperando assim como nós. E é diferente, né? O Natal com criança é diferente, né? Diferente. Todas as festas são diferentes. E eles eles são habituados, já adaptados à rotina da sua casa, Geni e Marcelo? Então, eles se adaptaram bem mais rápido do que nós. Né? Perfeito. E como é que tem sido a vida com esse novo integrante da família? Você falou que a rotina muda muito, né? Que conselhos e orientações você dá para os casais que querem partir para adoção? O que eles devem se preparar aí, pelo menos, né? Se é que pode dizer assim. Fora assim, no começo dá aquele cansaço, porque principalmente eu que tive os 2, que vieram de uma vez, né? Diferente de uma gestação que se opta por um e depois vem um outro, veio os 2 juntos. Então, assim, tá minha amiga aqui e eu, assim, mudei, né? Dei uma emagrecida, dei uma sumida, assim, dos lugares, assim, de início para mim se adaptar. Foi uma preparação, então, acho assim, o mais importante não é só o financeiro, é o psicológico, é a paciência, é a compreensão do esposo, da esposa dentro do lar, que conta muito, para eles tentarem andar com o mesmo pensamento, de como educar, como fazer, como criar. E é assim, cada dia é uma surpresa. E como é que você avalia o trabalho e a atuação do pessoal do fórum que teve com você? Porque, como você disse, foram reuniões, conversas, pelo que a Denise e a Joyce que estiveram aqui com a gente, elas comentaram que tem todo um processo. Como é que você avalia esse atendimento do pessoal do fórum? Para mim, tá de parabéns. Serviu de orientação para você? Muito, ajudou muito. E em desses dias eu estava falando que o Birajara, para mim, ele como um juiz da infância e vara juventude, tá de parabéns. Ele, toda a equipe, não tenho o que questionar. Ô, Geni, também tem uma questão que é muito interessante o que você está falando, porque muitos casais optam por recém-nascidos. E aí a decisão de crianças de uma idade acima, né, de 1 ano, né, e 3 anos, né? Isso foi uma decisão também de vocês? Foi. A gente optou por uma criança de 0 até 2 anos, sem escolher a cor, sem escolher o sexo. E se tivesse um irmão, uma irmã, até 4 anos. Certo. Porque você tem que definir todos esses critérios, né? E é muito interessante o que você está dizendo, porque tem muitos irmãos realmente para adoção. E é complicado, né? Você separar eles, né, de um ambiente. Eles estavam no abrigo, mas depois, quando vão para casa, fica uma questão complicada. E como é que foi essa questão de escola,
Como é que vocês orientaram? Porque você comentou uma coisa muito interessante. Dormimos um dia em 2, acordamos no outro com 4, né? Isso. Como é que foi para fazer tudo isso? No começo eu fiquei assim com eles, aí a gente conseguiu vaga no parquinho pro maior, que ele já estava, né, no parquinho. Ele estava com uma família acolhedora, e aí ele já estava, e nós conseguimos a vaga para ele, meio período, porque eu não trabalho, fico do lar. E o menorzinho ainda não tinha uma idade para ir, mas esse ano ele também tá. Então tá os dois no parquinho, eles entram às 7h30, saem 11h30, então já estão encaminhados, e aí a gente consegue fazer algumas coisas nesse tempinho. Que bacana, Geni. Bom, a gente está chegando ao finalzinho do nosso bate-papo e a Top FM tem uma audiência muito grande na região. Então, assim, acho que muita gente está ouvindo, está interessado nisso. Qual é o recado que você dá para as famílias, os casais que não podem ter filho por diversas questões e gostariam de adotar? Fica o seu recadinho aqui para todo esse pessoal. Eu falo para as pessoas, algumas pessoas que eu converso pela internet, pelo WhatsApp, pelo Face, e eu apoio. E eu falo para as pessoas, não vá pela cabeça dos outros, vão se informar, porque antes de nós tomarmos a decisão de adotar, nós achávamos que era muito difícil, que era muita burocracia, que era assim, muito dolorido, muito demorado. E não é bem isso. É você buscar informação, você ir atrás, você saber o que realmente, e você saber realmente o que você quer. Porque a sua escolha vai definir o tempo que você vai esperar. Pois pra é. você ter essa criança. E como você bem disse, não é, Geni? É uma escolha que é para a vida toda. Que é pra Filho vida toda. É para a vida toda, não é verdade? E as pessoas têm um padrão, né, de criança. E eu acho que independente de ser gerado no ventre ou no coração, a gente nunca vai saber o que realmente vai chegar. Você pode ter uma base, mas saber o que vai chegar, a cor, o jeito, como vai ser, não. Tá certo. Geni, olha, um grande abraço para você, viu? Acho fantástico. Eu tenho uma tia que ela já tinha 3 filhos. E não sei, os filhos cresceram. Depois todo mundo achou ela meio maluca. Ela adotou mais 4. E hoje, né, os meninos estão com 20 e poucos anos, meninos fantásticos, trabalhadores, a gente sempre mora em São Paulo, sempre quando a gente vai lá, é uma festa, casa cheia, né? De 3 ficou para 7, né? Então você imagina, né? É bem a corajosa. Casa é bem corajosa. Todo mundo diz justamente isso, né? Mas é um ato de amor, é um ato muito fantástico e acho que essa expressão, né, tem o filho do ventre, mas tem o filho do coração, né? Eu acho essa expressão, filho do coração, de uma profundidade tremenda. Parabéns pra você, chama Marcelo, seu marido, não é isso? Parabéns pra você, pro Marcelo, viu? Fiquem com Deus. Quer dar um último recadinho aqui pra gente? Um bom dia pra rapaziada da Top FM? Eu só tenho a agradecer por essa oportunidade e que todos que estiverem me ouvindo e que tiverem o desejo de adotar, que pensem, porque é o que eu falei, uma decisão para toda a vida, mas vale a pena. E assim, dizer que eu não me sinto nem melhor e nem inferior, eu me sinto simplesmente mãe.